Livro da Saída, glória a Deus, capítulo 23, glória a Deus, versículo de número 2, Êxodo 23, versículo 2, Êxodo 23, versículo 2, no 3, nós vamos falar só a parte A. A parte A, queridos, não seguirás a multidão, amém? 1, 2, 3. Não seguirás a multidão. Glória a Deus. Podeis assentar, louvando, exaltando, engrandecendo, enaltecendo e bendizendo o nome santo do Senhor. Queridos irmãos, Êxodo 23, versículo de número 2. Fazendo uma rápida exegese em alguns segundos, esta palavra, queridos, aonde diz não seguirás, aleluia, significa acar, aleluia, e esta palavra, louvado seja o nome santo, aleluia, do Senhor. Eu estava analisando como advérbio, ela significa, louvado seja o nome santo do Senhor, não vai atrás da multidão, mas referindo-se a lugar, aleluia. Ela quer dizer, em segundo lugar, esse seguirás, está dizendo, não seguirás, aleluia, a multidão, aleluia. Se nós formos ver como preposição, ela está se referindo a tempo, aleluia. Então ela está dizendo, não seguirás a multidão, aleluia, dizendo primeiramente lugar, aleluia, e em segundo dizendo a tempo. Queridos irmãos, este capítulo, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, 23 do livro, aleluia, de Êxodo, vai estar dando sequência ao capítulo 19, vai estar, aleluia, falando sobre o decálogo, aleluia, da onde vai ter o desdobramento, queridos irmãos, da onde saíram as normas, da onde saíram, queridos, os mandamentos, da onde saíram os estatutos, da onde saíram as leis. Depois dos 10 mandamentos, fizeram mais 603 leis, queridos, totalizando 613 leis. Então, quando eu olho para este contexto, aleluia, só vem algo, aleluia, no meu coração, aleluia. Quando eu olho para este contexto, o que eu, aleluia, entendo? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui está, aleluia, falando, aleluia, de regras, aqui está falando de normas, aqui está falando de limites, aqui está falando de fronteiras. Queridos irmãos, eu olho, aleluia, para cá, louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê? Aleluia, pastor, porque quem anda sem lei é do reino, aleluia, de Amaleque, aleluia. Quem anda, aleluia, sem norma, quem anda sem lei, quem anda sem fronteira, quem anda sem limite, quem anda sem governo, quem faz o que quer é do reino de Amaleque. Mas eu olho aqui, aleluia, para o texto, louvado seja Deus, eu entendo que o reino de Deus tem governo, que o reino de Deus tem regras, que o reino de Deus tem normas, que o reino de Deus tem fronteiras, que o reino de Deus tem limite, que no reino de Deus tem governo. Quem está, aleluia, no reino de Deus não é desgovernado,
sacerdote, meu Deus, esse reino é completo. Alguém vai ter que entender. Eu olho para a Bíblia Sagrada, Efésios capítulo 4, e no versículo 11 está escrito que foi Jesus que deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores. Aleluia. No reino de Deus tem sacerdote. A Bíblia diz, 1 Pedro 2, versículo 9, vós sois nação santa. Aleluia. Sacerdócio real, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, quando eu olho para a Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 10. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Eu vou encontrar, aleluia, o apóstolo do gentil. Eu vou encontrar o apóstolo Paulo, aleluia, dizendo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra. Olha o versículo de número 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Eu olho para a Bíblia, no Salmo 110, versículo 1, está escrito, e disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha destra, assenta-te à minha direita, até que eu coloque por terra, aleluia, os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O que eu entendo aqui, igreja, o reino de Deus tem um Senhor. O reino de Deus, ele tem um Senhor. Tem muita gente que se esqueceu de que dia? Do dia que nasceu de novo. Tem muita gente, aleluia, que se esqueceu a promessa que fez no dia que levantou as mãos. Tem muita gente que se esqueceu, aleluia, no dia que aceitou Jesus. Você pode dizer, aleluia, João 15,16, não foi vós que me aceitaste, mas foi eu que aceitei a vós. Tudo bem, irmão, mas você está me entendendo? No dia que você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, tem muita gente, Deus está dizendo, que precisa voltar lá atrás, aleluia, e lembra do que você prometeu, não para o homem, lembra do que você prometeu, não para a terra, mas lembra do que prometeste para mim. Meu Deus, o meu reino tem governo, o meu reino tem governo, o meu reino tem governo. É uma conversa do céu com a terra, é uma onda cai. Não se trata de mim, não se trata de ei, qual que foi o apelo que tu alaxeme de como da saia? O que tu me disseste para mim? A pessoa levantou a mão direita e disse, eu aceito a Jesus como único, suficiente Salvador e Senhor. Ele é Senhor, e se Ele é Senhor, nós somos servos. Se Ele é Senhor, nós somos servos. E quem é servo obedece. Quem é servo obedece. Quem é servo, aleluia, tem que aprender, aleluia, a obedecer. Primeiro tópico que eu estou na introdução, que nós vamos trabalhar. A primeira coisa, a primeira lição que vamos trabalhar, 1 Samuel capítulo 15 e versículo 22, aleluia, diz o texto bíblico, diz o texto sagrado, que melhor é obedecer do que coloca para mim versículo 10, vamos trabalhar. Então veio a palavra do Senhor. Tá rápida, hein? Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: isso é uma conversa. Isso é uma conversa de Deus com o profeta. Isso é Deus falando com Samuel.
E ela canacatu que leva séria. Alamanto com derrecalassúbia. Deus vai tirar o sono do profeta. Olha o que o desordenado faz, irmão. Deus acordar o profeta. Deus vai tirar o sono do profeta e vai dizer: ei Samuel, acorda. O que foi, Senhor? Quero bater papo. Fala, Senhor. Eu me arrependo, aleluia, de haver posto Saul como rei. Por quê? Me deixou? Aí eu fui ver, essa palavra, esse seguir, é o mesmo, irmão. Aleluia. Essa palavra é o mesmo de Êxodo capítulo 23, versículo 2. Então eu entendo, deixou de me seguir, referindo-se a lugar e referindo-se a tempo. Aleluia. Pessoas que não vê mais a necessidade de buscar o Senhor no templo, não tem mais, deixou de seguir no que diz, no que tange a lugar, não tem mais necessidade de buscar o Senhor, aleluia, no templo. Para que vir na igreja? Eu adoro o Senhor em casa. São os desigrejados, são os desigrejados do século 21. Mas eu vou põe aí na tela. Deuteronômio 12, versículo 5. No Antigo Testamento, o Senhor escolhia um lugar, e lá naquele lugar ele colocava o nome dele, e o povo tinha que sair da onde estava para ir no lugar, aleluia, que o Senhor havia, aleluia, colocado. Louvado seja, é Deuteronômio capítulo 12, versículo 5, aleluia, que o Senhor havia colocado o seu nome. Glória a Deus. Agora, pastor, isso é coisa do Antigo Testamento, é nada. Hebreus 10, versículo 25: não deixando a vossa congregação, como é costume, aleluia, de alguns. Está no texto bíblico. Eu estou falando agora sobre a importância de congregar, a importância de quando, meus irmãos, aleluia, aleluia, a importância de congregar, aleluia, porque tem muitos que já estão, irmão, nesse lugar. Congrega quando dá, congrega quando quer, congrega quando pode, congrega quando sobra tempo, congrega quando está bem, congrega quando não está frio, congrega quando não está chovendo, congrega quando não é feriado, congrega quando não é dia dos pais, congrega quando, meu Deus do céu, aleluia. Deus está, aleluia, falando com a sua igreja. Se você não entendeu, ele começou dizendo: o meu reino tem norma, o meu reino tem regra, o meu reino tem lei, o meu reino tem estatuto, o meu reino tem juízo, o meu reino tem Senhor. Ele começou dizendo: o meu reino não é bagunçado, o meu reino não tem desordem, o meu reino é santo. Olha o que diz a Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 33. Você sabe melhor do que eu, meus irmãos, aleluia. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão. Você conhece a Bíblia? A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículo 6, irmão: eu, Senhor, não mudo, eu sou o mesmo. Lembra? Quando fizeste um acordo comigo, Tiago 1, versículo 17, aleluia. Todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, no qual não há sombra e nem mudança de variação. Ele diz: eu sou o mesmo, e você? Alacatume tioquelebasi, Hanacatome de caia, Lacanto de calabassuia. Mas eu louvo a Deus, porque Lamentações capítulo 3, versículo 22 está dizendo que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E o versículo 23, queridos e amados irmãos, está dizendo que as misericórdias do Senhor se renovam
sua vida. As misericórdias dele já se renovaram. Sabe por que nós estamos aqui de tarde? Porque as misericórdias se renovou pela manhã. Ai, vamos para o versículo 11. Diz a Bíblia: aquele que deu um copo de água para o profeta. Vamos lá, versículo 11. Versículo 11, 1 Samuel, capítulo 15. Olha que vai dizer o texto. Glória a Deus. Aí naquela, continuando a conversa, amém? Aqui é a conversa. Deus abençoe, irmão. Continuando a conversa. Senhor tratando, isso aqui é Deus falando com Samuel. Ô Samuel, sabe por quê? O camarada me deixou de me seguir. Olha o que ele está dizendo. Deixou, aleluia, de seguir ao Senhor. Primeiro nós estudamos que refere-se a lugar. Primeiro refere-se a e depois refere-se a segunda grande armadilha de Satanás. Primeiro refere-se a tempo, segundo refere-se a segunda grande armadilha de Satanás é te atarefar, é te acumular, é encher você de problemas, encher você de afazeres, encher você de serviço, ele quer encher você de trabalho. Sabe o que diz Êxodo, versículo 1, aleluia, capítulo 1, versículo 7, que quando Israel, aleluia, estava lá no Egito, aleluia, depois da morte de José, o povo estava crescendo, o povo estava multiplicando, o povo estava frutificando, mas toda vez que é para você crescer, que é para você multiplicar, aleluia, que Deus quer fazer algo, aleluia, grande, aleluia, na tua vida, olha, pega essa, toda vez que o reino de Deus é ativado, o reino de Amaleque também é. Toda vez que o reino de Deus é ativado, o reino de Amaleque também é. Você precisa entender, irmão, você tem que saber disso. Você precisa perceber. Você tem que saber, irmão, tem que acabar esse negócio da igreja. Está um ano, é novo convertido. Está um ano, não conhece nada da Bíblia. Está um ano, irmão, você leu a Bíblia quantas vezes hoje? Está um ano na igreja. Irmão, olha aqui, pelo amor de Deus, 10 minutos, não consegue. Irmão, mas tem que sair desse lugar. Mas tem que sair tem que sair desse lugar, irmão. Aleluia, glória a Deus. Por quê, pastor? Por quê? Porque o reino de Deus é ativado, mas o reino de Amaleque também é ativado. Aleluia, olha o que diz, vamos para o texto. Louvado seja Deus, queridos irmãos. O versículo 11, olha o versículo 11, o que ele vai dizer? Arrependo-me de haver posto. Não, agora eu já estou em Êxodo 1. Eu estou em Êxodo 1, irmão. Você vê que eu estou meio... O Energuil, Deus ligou o Energuil. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributo. Porque quando está crescendo, quando está multiplicando, quando está um negócio para acontecer, olha o que eles vão fazer: aumenta a carga, aumenta o tributo, aumenta o serviço, alguém vai ter que entender, no momento que seja com muitas palavras, com muitos exemplos, com muitos versículos, mas alguém vai ter que entender, aleluia, esta palavra. Ele está dizendo: vai e amarga a vida. Olha o versículo 14, olha o versículo 14, irmão, é a Bíblia que está dizendo. Não precisa concordar comigo, irmão, nem quero acabar de discordar da Bíblia, não. Assim lhes fizeram amargar a vida. Oh glória, amargar a vida com dura. O inimigo, irmão, ele quer fazer isso na minha e na sua vida. Toda vez que é para você subir, para você crescer, tome trabalho, tome serviço, tome afazeres, tome isso, tome aquilo. Não estou dando carga, tome mais tijolo. Eu quero resultado, o mesmo resultado você vai ter que lidar e com mais serviço. Quem é que faz isso, irmão? Você não percebeu ainda? Mas quando a Bíblia está dizendo assim, ó, faz amargar,
fazia amargar a vida. Eu lembro-me, sabe de quem, pastor Luiz? Eu lembro-me, aleluia, eu lembro de Noemi, aleluia, eu lembro de Noemi, aleluia, porque no capítulo 1, no versículo, aleluia, 20, ela está voltando, e você sabe a história, e quando ela está voltando de Moabe, vai dizer o texto bíblico, queridos irmãos, que o povo recebe ela na cidade, aleluia, na porta da cidade, e o povo olha para ela, queridos irmãos, e vai dizer: está aí Noemi, está aí mulher agradável, está aí mulher formosa, e ela olha para ele e fala: nada, aleluia, nada, aleluia, minha vida está amarga, aleluia, não está nada doce, não está nada legal, não está nada formoso, não está nada belo, não está nada Noemi. Ele diz: eu estou Mara, o que é isso? Eu estou amarga, aleluia, porque o adversário, ele quer amargar a vida, aleluia. Olha o versículo 21, queridos irmãos, vai dizer, ela diz algo tremendo, ela, Noemi, ela vai dizer: por que você está amarga, Noemi? Ela vai dizer: porque eu parti cheia, estou voltando vazio. Eu estou, ai meu Deus do céu, eu estou amarga, porque eu parti cheia, aleluia, mas eu estou voltando. Porque tem gente que se não esvaziar não volta, se não perder não volta, se não quebrar não volta. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, eu tenho uma notícia, a notícia está chegando, a notícia está chegando, a notícia está chegando. Vai voltar ou vai esperar quebrar? A Bíblia vai dizer, Ruth capítulo 1, versículo 6, a notícia chegou, aleluia, que o Senhor havia, louvado seja Deus, visitado Belém, aleluia, com pão, glória a Deus, a notícia, vai chegar notícia. Por que, pastor? Porque a necessidade faz o coxo andar. A necessidade faz o coxo andar. Deus sabe tratar. Não faço isso, não faço aquilo. Canto de canaraçúbia. Mas diz o meu Senhor, a necessidade faz o coxo andar. Arrastando, mais vem. Alamaia, caia ceia. Quebrada, mais vem. Alaia, comum, terebacaia. Vem na prova, mais vem. Alapracatarabacalha. Ai, arábia, colibaia. Orapome de calabarabaceia. Tenho eu meu caminho na tormenta. Tenho eu meu caminho na tormenta. Tenho eu meu caminho na... Mas a armadilha de Satanás não vai funcionar contra a sua vida. Eu tenho uma palavra, resiliência, resiliência. Você é mais forte do que você pensa, você é mais forte do que você imagina, você tem mais força do que você pensa. Você aguenta mais do que está pensando. Eu vou quebrar, vai não. Eu vou parar, vai não. Vou desistir, vai nada. Tudo acabou, acabou nada. Você tem mais força do que... Nós vimos Deus falando com Samuel. Ele diz: hoje eu falo
vendo algo, irmão? Que isso foi comprovado, que a pessoa que passa por luto, passa por perca, pessoa que fala, que perde relacionamento, pessoas, irmão, que elas são ali mutiladas, sabe? Aí elas chegam, pessoas que recebem diagnósticos, aí elas dizem assim: acabou. Aí elas dizem assim: já era. Elas dizem assim: ó, não, daqui não me desse chão, não me levanto mais. Ai, mas está comprovado, irmão, que passa-se o tempo do luto, que passa-se o tempo da perca, que passa-se o tempo da tribulação, que passa-se o tempo da prova, e a alegria retorna naquela pessoa, a mesma alegria de antes. Isso é Deus dizendo: você pode mais, você pode mais, você pode mais, você é mais resiliente do que você pensa. Deus está dizendo: não acabou, não acabou, não acabou. Tem pessoa, irmão, o relacionamento termina, aí quer tirar a vida, vai nada, vai nada, vai nada. Você é mais forte do que isso, você é mais forte do que você pensa, você é mais forte do que você imagina. Eu vou te dizer uma coisa: o homem pensa que se conhece, o homem pensa que se conhece, mas a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. É por isso que Deus, irmão, aleluia, Ele mostra para nós quem nós somos. É por isso que Deus coloca o espelho, coloca aqui diante de nós. É por isso que Deus permite acontecer na nossa vida. Leia Deuteronômio capítulo 1, você vai ver, irmão, que Deus, aleluia, vai dizer assim: eu vos tentei, eu vos provei, aleluia, eu fiz vocês ter fome, eu fiz vocês ter necessidade, mas aí depois vai estar dizendo assim: para que saibais o que tem no teu coração. Aleluia, Deus está dizendo: eu permito para que você se conheça, porque tem gente que diz: eu não faço, eu não vou, eu isso, eu aquilo, e Deus diz: meu Deus, eita, Deus, Ele faz, irmão, Ele permite para que nós venhamos nos conhecer, para nós olhar para trás e falar: não acredito que eu percorri essa estrada. Deus permite, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, para nós lembrar, lembra lá do dia que levantamos a mão para aceitar Ele. Deus, irmão, Ele permite, que nem falamos outro dia, Deus permite o silêncio para Ele ver para onde você corre quando Ele se cala. Deus, Ele permite, louvado seja Deus, para provar para você que Ele ainda é o socorro bem presente na hora da angústia. Ei, Deus, a elevar, chorecaia, Ele permite para mostrar, queridos irmãos, aleluia, que tu pode estar no fundo do poço, mas Ele ainda lança a corda. Oh meu Deus, alguém está entendendo esta palavra? Não se trata de mim, não se trata, aleluia, de você, queridos irmãos. Olha o que diz o texto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 48. Para você dizer de onde você tira essas coisas, eu tiro da Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 48. Nem todos os navios que partem de Tarsis trarão ouro de Ofir. Acorda! Tem coisas que não é para todos, tem coisas que não é para todo mundo, tem coisas que não é para você. Mas tem muitos navios, Senhor. Tem muitos navios que estão partindo. Eu fiquei sabendo que lá eles voltam carregados. Quantos dão as costas? Quantos deixam de seguir o Senhor?
hoje Ele manda te perguntar. Lembra do dia que levantaste a mão? Quer que eu te falo o que Deus me falou? Lucas 10, 38. Olha que o inimigo ele só quer isso. Que as pessoas olhem para você e vejam estampado na tua cara. O que, pastor? Marta, 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 Marta. Trabalho, trabalho, trabalho. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome e recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua. E olha, Marta, porém, andava distraída em muitos. E aproximando-se disse: Senhor, não te importa que a minha irmã, essa aí, né? Irmã, me deixe servir só. Dize-lhe, pois. Mas olha lá. Olha lá. E respondeu Jesus: Marta, Marta. Quando ele fala duas vezes é uma advertência. Marta, Marta, estás ansiosa, afadigada, está preocupada com muitas coisas, mas só uma importa, só uma interessa. Só uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e tem uma, Marta, não lhe será tirada. Sabe qual é a diferença de Marta para Maria? Aprenda a escolher, aprenda a escolher, aprenda a escolher. Nós escolhemos, irmãos, ali por causa das nossas. Vamos voltar para o versículo 11 de 1 Samuel 15. Vamos voltar para a conversa de Deus com Samuel. Deus está conversando com a igreja está quieta. Deixa Deus falar, então tá bom, vou falar com Samuel. Aí Deus fala assim: deixou de me seguir. Samuel, sabe o que aconteceu, Samuel? O que, Senhor? Ele deixou de me seguir. Lugar e tempo. Aí depois vai dizer assim, ó: e não executou as minhas. Você não entendeu, irmão? Que é uma sequência. Você não entendeu ainda, irmão? Não vou falar, irmão, que você fala para o seu irmão, se liga. Irmão, você não entendeu? Não vamos baixar o nível. Você não entendeu, irmão? Aleluia. Que primeiro deixa de seguir, aleluia, ele, e depois a sua. Ele deixou de me seguir, e por não me seguir não me obedeceu, e não me obedecendo não executou as minhas. Aí vai dizer assim, olha a conversa do cara. Eu gosto dessa expressão às vezes. Olha a conversa do cara, vamos até o 13. Irmão, tem gente que é safo. Safo é bom, né? Pode falar essa palavra, né? Safo. Tem gente que é safo. Mas olha a conversa do cara. Irmão, presta atenção. Olha. E madrugou Samuel. Vou rir, irmão, vou rir pra como é que fala? Rir pra. Me ajuda aí, meus pais, para descontrair. Para você falar descontrair, irmão. Quando tá pesado, você tem que dar uma risada para descontrair, certo? Ó, veja bem. E madrugou Samuel. Fala ai, irmão. Fala ai, tá doendo. Eu olho para a cara dos irmãos. Jesus, misericórdia, me ajuda. Aleluia. Meu Deus. Não vou falar isso não. E madrugou Samuel. Vou te pegar na saída. Aí não. O pastor vai ter que andar com segurança. Pastor, você continuar nessa linha aí, você está me ofendendo. Irmão, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que desde aquela porta
Em todas as áreas, você tem que ser bem tratado e se sentir bem. Você só pode se sentir ofendido é na palavra. Na palavra você vai apanhar. Aleluia! Glória a Deus. E madrugou Samuel para encontrar Saul. Olha, irmão, o que faz pastor rebelde? Faz um pastor acordar cedo. É bom, né? E madrugou, porque Deus tinha falado com ele, né? Deus tinha falado com ele. Aí ele madrugou, irmão, cedinho. Pega o jumento e vamos. Aí eu vou encontrar o rei pela manhã. E anunciou-se a Samuel, já disseram, está chegando o profeta. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez voltar e passou e desceu a Gilgal. Aí eu falo a conversa do cara. E veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse assim: bendito sejas tu do Senhor. Eu já sei, e aí, varão? Pai do Senhor, crente. E aí, homem de varão de guerra, mulher de Deus, terra. E aí, como é que vai? Ô irmão, alguém com as palavras dessas, eu falo, tá crente até o tutano. tá orando mais, não, varão. Você cumprimenta o irmão, você dá paz, ô glória, terra, manto, mistério, eu falo até em língua, dá uma batida no pé. Vai vendo. Bendito sejas tu do Senhor. Não é isso que ele está dizendo? Olha o que ele fala, irmão. Executei a palavra do Senhor. Só que não. Executei. Isso aí é Saul falando, irmão. Para Samuel. Vai ver o nome do tríplice ministério, irmão. Não vamos entrar nisso, não. Cada uma. Aí vai dizer assim, sabe o que vai falando? Eu falei assim, mas vamos ficar aqui. Aleluia. Ele fala assim, o homem do tríplice ministério, irmão. E o cara veio e tal, do mano e tal. Seja, tá tudo certo aí, irmão? Como é que tu está na presença? Como é que tu está na presença? Executando a palavra do Senhor. Aí vem o 14. Então disse Samuel, mas que balido é esse de ovelha? Que balido é esse? Aleluia! O Senhor, meus irmãos, aleluia, ele tinha avisado a Samuel lá na casa dele. Esse é o problema do rebelde, irmão. Uma hora o cabrito berra. Esse é o problema do rebelde. Está terminando de falar, chega alguém dizendo, ô varão, e aí? Aí essa história não bate. É o cabrito berrando. Mas vamos entender o que aconteceu, pastor? Aleluia. Então disse o profeta, que balido de ovelha é esse? Agora nós vamos entender. Meu Deus, eu corri. Bom, versículo 3, eu vou correr. O versículo vai dizer assim, ó, meu irmão. O versículo 3, para nós entender essa conversa, a ordem era: fere totalmente Amaleque. Olha o versículo 4. Aí o Saul, ele prepara lá o exército, prepara tudo, e vamos ferir quem? Amaleque. Aí ele vai ferir Amaleque, 210, ali 1000 soldados e tal. Aí vai. E chegando, pois, Saul, a cidade de Amaleque, ele põe emboscada no vale. Aí disse Saul, agora que eu quero, disse Saul aos queneus, e sai do meio dos Amaleque, porque hoje vai ter guerra contra Amaleque. Sai do meio deles. Aí o texto vai explicar. Sabe por quê? Eu estou mais rápido aqui. O texto vai explicar, irmão, aleluia, para que não destrua juntamente com eles. Está escrito que ficar no meio vai dançar. Aí ele falou assim, ó, então, sabe por quê? Porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando eles saíram lá do Egito. Eles fizeram diferente de Moabe, que se colocaram na frente e falaram, por aqui vocês não passam. Mas os queneus não, irmão. Os queneus, aleluia, usaram do quê? De misericórdia. Então Deus se lembrou de quem?
queneu hoje? Está pensando? Os queneus são aquelas pessoas gente boa, irmão. Gente boa. São os queneu, irmão. Sabe? Gente boa, mas anda no lugar errado. Queneu, irmão. É gente boa. E aqui o texto vai dizer o quê? Anda com as pessoas erradas. Mas o Senhor lembrou do que eles fizeram. Sabe por quê, querido? Porque Êxodo 4:22, Deus disse assim: Israel é meu filho. Deus disse assim: Israel é meu primogênito. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, Isaías 49, versículos 15 e 16: pode uma mãe esquecer do teu filho, aquele que gera? Está dizendo, é muito difícil, mas todavia, se ela se esquecer, eu não me esquecerei de vós, porque estão gravados na palma das minhas. Deus estava dizendo, vocês usaram de misericórdia com meus filhos, então eu vou usar de misericórdia, aleluia, com os queneu. Quem conhece um queneu, ele não é crente, mas ele ajuda a igreja. Já viu desses? O queneu não é crente, mas ele oferta. O queneu não é crente, mas às vezes você olha, você vê ele, aleluia. O queneu é gente boa, às vezes você está precisando, aleluia. O crente não te ajuda, mas Deus envia um queneu, aleluia. Querido, quem tem um colega queneu, aleluia, sabe aquele cara que é bom de conversa, né? É bom de prosa, sabe? Quem que não tem, irmão, nesse mundo difícil, com os crentes que trabalham no meio de tanta gente ímpia, encontra um queneu, aquela pessoa educada, aquela pessoa que você tem uma conversa reta, sabe? É o queneu, queridos irmãos, aleluia. Sabe o que eu estava pensando, pastor? Que tem, aleluia, meus irmãos, muitas das vezes, irmão, aleluia, tem marido queneu, aleluia, tem filho queneu, tem irmão, nós temos parente queneu, né? É gente boa, aleluia, mas você diz, irmão, só falta ser crente, aleluia, você diz, só falta, aleluia, esse camarada, aleluia, ele vir, aleluia, para a igreja. Sabe por quê? Porque é queneu, aleluia. Queneu é aquela pessoa que não é crente, mas é fácil de lidar, sabe? É aquela pessoa que ela é crente, mas ela não dá trabalho, mas tem uma oração nessa noite, e a oração é: Deus salva o queneu, Deus salva o queneu. Vai, igreja, ora comigo. Deus salva o queneu, salva o queneu, salva o queneu, porque está escrito: eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Oh, meu Deus, aleluia, salva o queneu. Deus vai queimar o Amaleque, Deus vai ferir o Amaleque, mas Ele vai salvar o queneu. Glória a Deus. Quantos estão orando com queneu? Quantos conhecem alguém que é queneu? Crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor, será salvo tu e a tua. Há poder no sangue do Cordeiro, aleluia. Eu ainda creio, meu irmão, no poder da oração. Eu creio que a oração ainda resolve. Eu creio que a oração não é step. Eu creio que a oração não é só na hora que precisa. Eu creio ainda que a oração é direção. Eu creio que a oração ainda conduz. Eu creio que a oração ainda abre porta. Eu creio que a oração ainda resolve. Eu creio que a oração, ela salva o pneu. Ela salva o pneu. Ela salva. Ouve, Senhor, a oração da tua igreja. Eu estou no segundo tópico, irmão, ainda. 1 Samuel 15, versículo 22. Melhor é obedecer do que sacrificar. Versículo 26. Olha o que vai dizer o texto, já estamos correndo, versículo 26. Porém Samuel disse a Saul, agora é a conversa de Samuel com Saul. Ele diz: eu não tornarei contigo, eu não volto, aleluia, com desobediente, eu não ando com quem não ouve a Deus. Ele disse: eu não ando com quem rejeita a palavra, não, eu vou voltar sozinho. Ele está dizendo, diz o texto, aleluia, porque quem rejeita a Deus, Deus
pastor. Aleluia. Deus te rejeitou, cara. Não vou andar com você. Aí diz no versículo 27. Aleluia. E virando-se Samuel, eu vou embora. Ele deu as costas para o cara e está indo embora. Deu as costas para o rei e está indo embora. Ele está dizendo: tu pode ser rei, tu pode ser quem você quiser, no teu trono, na tua casa, mas se você não ouve a Deus, eu dou as costas e vou embora. Oh meu Deus. Aí vai dizer, aleluia, ele pega na catamando rebacégia, ele pega na borda da capa, vem aqui, pelo amor de Deus, rapaz, que tu é homem de Deus. Volta, ele pega na capa. Aí vai dizer o versículo 30, para encurtar a conversa. Aí vai dizer assim, ó, que é uma preocupação do cara. Ele disse ele então: pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos e diante do... O negócio dele, irmão, era ser honrado diante da multidão. Ele não estava nem preocupado, irmão, como é que estava a vida dele com Deus, irmão, o dia que aceitou Jesus. Estava ligado nada, estava nem aí, estava nem aí. A preocupação dele é: me honra diante do povo, me honra diante dos anciãos, me honra, sabe? Eu preciso ser honrado, sabe? Para ele vale mais a reputação dele do que a vida dele com Deus, irmão, do que o secreto dele com Deus. Aleluia. Essa é a condição, aleluia, da pessoa que Deus rejeita. Aleluia. O negócio do rei Saul era ser honrado. Aleluia. Porque o negócio, quando a Bíblia diz: não seguirás a multidão, o negócio do camarada era ser honrado pela... Olha o que está dizendo Êxodo 23, versículo 2. Não seguirás não seguirás. Primeiro ensinamento: não segue a multidão. Ficou claro. Mas todos estão dizendo isso, mas todos estão dizendo aquilo, mas todos estão se comportando assim, todos estão, mas você não é todos estão fazendo, mas todos estão, porque está na moda, porque agora é assim. Aleluia. Olha, você, queridos amados irmãos, aleluia, eu estou dizendo, não é porque todos estão falando, fazendo, se comportando. Deus está dizendo: você não é todos, você não se baseia em todos, você não anda, aleluia, no efeito manada. Deus está dizendo: você é guiado pelo meu Espírito, você é guiado, tem crente guiado pelo Espírito Santo aqui, tem crente guiado pelo Espírito Santo. Que Deus fala só com Samuel? Quantos acreditam que ele fala ainda no século 21? Ele diz: eu ainda desço para falar. Multidão, eu já vou terminar. Multidão age pelo efeito rabo. Cada um, hein, pastor? Deve ser bem essas palavras. Da onde você vem com essas palavras? Multidão é ralo, H-A-L-O. Chama efeito ralo. Multidão age pelo efeito ralo. Sabe o que é efeito ralo? Efeito ralo é julgar, definir uma pessoa. Você está entendendo? Já dizer que ela é baseado numa única característica. Olha o que é isso, irmão. É definir uma pessoa a partir de uma única característica. Analisa, julga, conclui através de uma única característica. Assim nós podemos distorcer a percepção das coisas, de projetos e de pessoas. Isso é o famoso julgar o livro pela capa. Aleluia. Por causa de uma, aleluia, somente uma, aleluia, característica. A pessoa já diz: não vale nada. Por causa, aleluia, de uma característica. Aleluia. A pessoa, aleluia, ela já diz, aleluia, não está valendo nada. Ela já julga. Ela julga porque ela olha e diz assim: é famoso. Então ela já vai ter os irmãos e ela já julga. Ela olha, ela está definindo. Acontece o que, pastor? Um fórum mental. Acontece um fórum. Um fórum mental. A pessoa olha e a mente dela já está trabalhando, já está ali definindo, condenando, julgando ou absolvendo. Aleluia. Pela cor, aleluia, pelo cabelo, aleluia, pela roupa, pela cor dos olhos,
Quem fizer o agravo, receberá o agravo. Porque Gálatas 6, versículo 7, está dizendo: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso também ceifará. Se dele semear na carne, vai colher corrupção, mas se semear no Espírito, vai colher, vai colher, vai colher, vai colher, vai colher vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna. A primeira lição: Deus vai. Meu Deus do céu. Olha o que Deus está dizendo. Primeira lição, para nós chegando no fim, irmão: Deus vai tirar o cansado. Aleluia, Deus. Vamos lá. Deus vai tirar o. Quando nós estamos usando o sistema 2, falamos sobre isso, né? Sistema 1, sistema 2. Quem vem na casa do pão sabe. Sistema 1, o rápido. Sistema 2, devagar. Sistema 1, o rápido. O cérebro define rápido. Você usa o sistema 1 para dirigir. Você usa o sistema 1 para dizer 2 mais 2. Você usa o sistema rápido. É o sistema rápido. O sistema 2, você já tem que parar. Você tem que pensar. Isso daí te tira caloria. E diz que quando você tem que usar o sistema 2, a glicose ela cai. A glicose cai. Está fazendo, está te exigindo muito esforço. É algo que você tem que parar, você tem que pensar. Você não pode responder qualquer coisa, falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Você precisa resolver esse problema. Então vai dizer, queridos, quando isso acontece, estudos comprovaram que uma equipe de juízes em Israel, que estavam ali assinando a condicional, aí a pesquisa foi que no período da manhã, em que os juízes estavam mais descansados, as condicionais eram favoráveis, mas quando faltava meia hora mais ou menos para a pausa do almoço, já estava cansado. Aí, meu irmão, tinha que usar muito o sistema 2. Então, ia pelo sistema 1 e ia pelo automático. Então, queridos irmãos, eles chegaram, isso é real, que a possibilidade de alguém que vai ser julgado, ou um pedido para ser expedido, se for perto do almoço, ou se for na parte da tarde, a porcentagem dessa pessoa ser condenada aumenta. Alguém está começando, vai pensando aí, querido, vai entendendo, aleluia, esta palavra, porque agora você vai entender. Deus vai tirar a petição de crente da mão dos cansados. Deus vai tirar a petição de crente. Eu vou tirar da mão do cansado, eu vou tirar da mão do preguiçoso, eu vou tirar da mão. Eu vou pregar, porque Esther capítulo 6, versículo 1 está dizendo que Deus, Ele tira o sono do rei, Ele tira o sono do rei. Ele falou: você já descansou, agora acorda descansado para dar vitória. Ah, meu Deus, acorda descansado para dar vitória. Acorda descansado, porque eu preciso abençoar meu filho. Acorda descansado, porque eu preciso abençoar a Mardoqueu. Alguém já está começando a atacar na brava, chama, andar a saio. Eu vou tirar da mão do cansado, eu vou tirar tua petição da mão do cansado. E eu vou dar sono para alguém, eu vou fazer alguém descansar. E depois eu vou acordar ele para te abençoar. Tem alguém que está acreditando nisso? Tem alguém? Ai, ai, toremacaia, alabacaman, toremaia, aracatalabacaman, torebaras. Não é isso que está escrito no texto? Não é isso que está dizendo a Bíblia. Deus tira o sono do rei. Aí
e teve livramento para o rei. O rei diz para eles: o que foi feito a respeito? Que honra, o que fizeram para esse homem? Nada foi feito, nada foi feito. Aí ele diz: quem é que está aí? É Amã. Aí Amã, então manda ele entrar. Aí vem Amã, aí Amã entra. Aí o rei diz: o que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Eita glória! Então ele olha e diz: aleluia, lógico que sou eu. Quem mais? Quem mais ia brilhar mais do que eu? Aí ele diz assim: sou eu. Aí ele vai dizer assim: olha, rei, ao homem de cuja honra o rei se agrada, pega as vestes que o rei costuma vestir, pega o cavalo que o rei costuma, aleluia, a montar, chama alguém de honra e dá na caia sé e pega a cordinha. Então o rei diz: vai lá, vai lá, vai lá, e não deixa cair uma palavra por terra. Pega a cordinha e sai puxando. Puxa Mardoqueu, puxa Mardoqueu, puxa Mardoqueu, puxa Mardoqueu, puxa Mardoqueu, porque hoje eu tirei a petição da mão do cansado. Eu senti Deus nessa palavra, eu senti Deus nessa palavra, eu senti Deus. Sabe por que você vai lá, o Amã? Sabe por que o Amã vai lá? Porque você usou de efeito ralo com meu filho. Porque você julgou meu filho só por causa de uma característica. Porque você julgou meu filho, você julgou minha filha só porque ele é crente, só porque ele adora o Deus dos hebreus, só porque ele é fiel, só porque ele não sai da porta, só porque ele não desiste, só porque ele não abandona. Só porque ele é judeu. Alai, chorebaço, obedecanta, alacataia, canta, rabacala, barachana, rabasteia. Já estou terminando. Eu vou falar agora, meus irmãos, terceiro tópico, poucos minutos. Glória a Deus. E encerramos. Glória a Deus. Terceira lição. Falamos sobre a importância da obediência, a importância de congregar. E agora nós vamos falar sobre o poder da conexão. Glória a Deus. Deus continuará honrando o profeta. Hoje eu estou, irmão. Eu estou parecendo um varãozinho que veio aqui. Cadê meu Zete? Fez umas 7 viagens. Eu falei: Jesus, é melhor pegar 1 litro. É melhor pegar. Jesus dos crentes. Deus abençoe. William, hoje foi pouco, William. E o Zé fez umas 7 viagens numa quarta. Não viu nada. 7 viagens, né, José? Meu Deus do céu. Irmãozinho, mas nem os camelos, irmão. Jesus Cristo. Mas vamos lá, irmão. Eu vou pagar pela língua, já estou no segundo. Vigia. Mas eu lembrei daquele dia, porque as coisas se conectam, é conexão, né? Vamos lá. O poder da conexão. Jesus fazia isso com maestria. Oh glória. Aleluia. Oh glória. Nós lemos um texto do que? Não seguirás a... Aí eu olho, queridos irmãos, por quê? Porque a multidão, a mesma que diz Hosana, ela diz... Eu continuo olhando o texto. Jesus não seguia a multidão, mas a multidão. O poder da conexão. Porque eu vou falar. Tem pessoas, irmão, que chegam. Aqui não. Tem pessoas que chegam que nem um caminhão basculante. É basculante ou é basculante? Basculante. Então, aí tem irmão que chega que nem um caminhão basculante. Já chega, meu irmão, não faz conexão, não faz nada, já vira caçamba e despeja. E receba. Não é assim não, irmão. Tem que ter conexão. Por quê, queridos irmãos?
tem que ter conexão. Aleluia. Você tem que pedir, irmão. Tem que fazer a ponte. Tem que receber a permissão. A pessoa tem que abrir a porta. O próprio Jesus disse: se ouvir a voz, oh glória, e abrir, meu Deus do céu, você está começando, aleluia, a entender. Porque se a pessoa não te recebe, ela não recebe o que você tem. Meu Deus do céu. Eu posso pintar o 7 aqui, irmão. Eu posso, irmão, fazer aqui, pular a bananeira. Se você não me recebe, você não recebe o que eu te entrego. Porque a palavra diz, aleluia, e eu sei disso, é bom saber disso. Eu só sou responsável por quem reconhece a minha voz como uma voz pastoral. Você está entendendo, querido? Por quê? Porque a Bíblia, ela vai dizer, queridos irmãos, aleluia, que a ovelha conhece a voz do seu pastor, aleluia, e quando ele entra, aleluia, o porteiro, que é Jesus, abre a porta, ele fala, aleluia, o pastor fala com as ovelhas e ela segue, aleluia, louvado seja Deus, não precisa de muito esforço, ela ouve a voz e diz: é o meu pastor, aleluia, se ele está falando, então eu vou seguir. Glória a Deus, eu vou colocar em prática. Louvado seja o nome santo, aleluia, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a ovelha, ela não reconhece a voz do estranho. Vê lá, irmão, João 10. Está lá em João 10. Aleluia. Então nós precisamos, irmãos, aleluia, falando rapidamente para nós orarmos. Glória a Deus, para você não dormir. Nós vamos, irmãos, aleluia, falando do poder da é a segunda, senão eles vão dormir mesmo. Não para dormir, mas para dessa daí eles dormem. Estou olhando a cara deles ali. Boa, isso é boa. Isso aí que não vão dormir não, né? Vamos lá, estou terminando e nós já vamos orar, irmão. Aleluia, glória a Deus. Vai cair da Wilde. Vamos lá, o poder da conexão. Isso aí é para nós, irmão. O poder da conexão. Aleluia. Ou seja, pergunta, história e conteúdo. O poder da conexão. Pergunta, história e conteúdo. Por quê? Porque a pergunta, ela chama a atenção. A história, ela apreende, aleluia, a atenção. Aleluia. E aí a pessoa vai entregar o quê? O conteúdo. E o conteúdo, o alimento, ele vai alimentar a ovelha. Isso é o que? Relacionar. É o poder da conexão. Isso é o poder da storytelling. Isso é o poder da história. Isso é o poder da história. Eu estava falando, queridos irmãos, rapidamente com os nossos irmãos, aleluia, o poder da história. Fala muito de storytelling, que é o poder da história. Jesus foi o maior storytelling, queridos amados irmãos, que já existiu. Aleluia. Para o que tem uma história, eu gosto de acróstico. Pente, uma história tem na vertical. Pente, uma história, ela vai ter o que? Personagem, ela vai ter enredo, ela vai ter narrador, ela vai ter tempo e ela vai ter espaço. Aleluia. É a história. Você tem, irmão, que saber dessas coisas. A história, aleluia, ela prende, aleluia, a atenção das pessoas. Você não percebeu aonde Jesus chegava? Ele contava história. Aleluia. Aonde ele chegava, ele começava a falar da realidade das pessoas. Aleluia. Contando, aleluia, uma história. Quando uma história é contada, diz a ciência que o CREB é liberado uma proteína no nosso cérebro, aonde é sedimentada. A ideia entra e ela é cimentada. Ou seja, a palavra entra e ela fica gravada. A palavra entra, a pessoa leva. A palavra entra, a pessoa não esquece. A palavra entra na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado, é no domingo. A palavra está sedimentada. A palavra está sedimentada. Você vai poder dizer, como disse o salmista Davi: eu escondi a tua palavra, eu guardei no meu coração para não pecar contra o Senhor. O que é isso, pastor? Isso
isso é o poder é o poder da história, o poder da conexão, a storytelling, é a história. A Bíblia diz, irmão, aleluia, em Lucas capítulo de número 5, que a multidão, Jesus estava usando o barco de Pedro, aleluia, para falar para a multidão. Quando ele terminou, ele disse: Pedro, vai, lança-te ao mar alto. Você conhece a história, aconteceu uma grande pesca, mas quando ele volta, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você não vai ser mais um pescador de peixe, mas você vai ser um pescador de alma. E quem disse isso não é, aleluia, isso não é conversa de pescador, isso é conversa daquele que ele inventou, ele criou o peixe, ele criou o peixe. Você não está entendendo, irmão, eu estou falando, aleluia, daquele que criou todas as coisas, ele criou todas as coisas. Ele disse: Pedro, vai, porque eu vou te transformar. Você tem que entender isso, irmãos. E eu vou concluir com a história, a mais linda de todas as histórias, aleluia, a história da cruz. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos terminar com a história da cruz. Louvado seja o nome santo do Senhor. A história da cruz, ela faz a conexão, aleluia, a conexão do céu com a terra. Oh, glória a Deus. Ah, meu Deus, a história da cruz, ela veio para unir o homem com Deus. Oh, glória a Deus. A história da cruz, ela veio para remir, aleluia, e para salvar, aleluia, o pecador. Aleluia. Quando eu olho, queridos irmãos, aleluia, toda boa história, ela tem que valer a pena. Toda boa história, ela tem que valer a pena. Eu vou repetir: toda boa história, ela tem que valer a pena. A Bíblia diz em Isaías 53, versículo 11, que Jesus, ele viu o fruto do seu trabalho e ele ficou satisfeito. É como ele dissesse: olha, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu. Alguém tem que entender: valeu a pena, valeu a pena. Toda a história, aleluia, não é linear. Toda a história não é linear. A história boa, ela tem altos, ela tem baixos, ela tem vales, ela tem monte, ela tem prosperidade, mas ela tem adversidade. Mas no final, deixa eu ver quem pegou. Mas no final, tu porém vai até o fim, tu porém vai até o fim, porque ainda não acabou, ainda não é o fim. Se não acabou, não é. Alguém está pensando que acabou, ele está dizendo não é o fim. Alguém está pensando, agora a minha história, aleluia, vai ser manchada. Ele diz: não é o fim. Toda boa história tem que ter um protagonista. Alguém já sabe, alguém já sabe, alguém já sabe quem é ele, quem é ele, quem é o protagonista, quem é o protagonista. Oh, meu Deus, eu fico olhando, aleluia, queridos e amados irmãos. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 2, versículo 10: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha o que ele tem, olha o que o céu tem, olha o que os... Alguém já compreendeu que toda boa história tem que ter um protagonista, que toda boa história tem uma história ali de dificuldades, tem uma história de superação, aleluia. Mas toda boa história, aleluia, não é? Todo bom enredo, não é? Todo bom filme, não é? Tem aquele período de superação, aleluia, mas tem um problema para ser resolvido. Alguém já está entendendo? Toda história tem que ter um protagonista. Toda história, aleluia, tem períodos difíceis, mas toda história, aleluia, tem um problema para ser resolvido. Qual é teu problema a ser resolvido? Qual é teu problema para ser resolvido? Se coloca em pé. Qual é teu problema para ser resolvido? Cadê o grupo de louvor? Qual é teu problema
protagonista, Ele está no nosso meio. O protagonista, o nome dele é Jesus de Nazaré, aleluia. E Ele veio, aleluia, para resolver o problema, e Ele veio para mudar a história. Quantos acreditam, irmão? Quantos acreditam, aleluia, que Ele veio, glória a Deus, para resolver o problema, e Ele veio, aleluia, para mudar a história? Quantos entenderam, queridos amados irmãos? Quantos entenderam, aleluia, que não é sobre nós? Quantos entenderam, aleluia, que tem um protagonista? Ei, querido, eu quero dizer para você, igreja, antes de orar, eu quero dizer para você que João entendeu. Quem entendeu? João entendeu. A Bíblia vai dizer, João 3, versículo 29, a Bíblia vai dizer que João, ele entendeu, aleluia, que ele disse assim: eu sou só amigo do noivo, eu só sou amigo do noivo. Ei, não se trata de mim, eu só sou amigo dele. João entendeu no versículo 30 que é necessário, glória a Deus, começa a fazer um barulho aí, glória a Deus dos crentes agora, aleluia, porque João entendeu. Quem entendeu? João entendeu, eu só sou amigo do noivo, eu só sou amigo dele, mas é necessário que ele cresça, e eu diminua.